amigo, eu sou o professor Marcelo Saraiva ali, acompanhando em seus estudos da ciência que desvenda os mistérios da superfície terrestre, a nossa querida e amada geografia. Vamos continuar o nosso papo aí sobre o território brasileiro. E vamos falar de um negocinho assim, um detalhezinho, que não é exatamente um detalhe, né? Um tema bastante interessante que confunde muita gente. O fuso horário brasileiro. Né? Antes de mais nada, o que é fuso horário? Você aí já viu, né, na televisão, já viu aí vídeo, né, filme e tudo mais. A pessoa tá lá num lugar, aí liga para outra pessoa em outro lugar. Fulaninho, opa, precisava falar com você. Cara, aqui são 4 horas da manhã. Ah, desculpa, é o fuso horário. O que isso significa? Né? Isso significa o seguinte: no nosso querido planeta arredondado, chamamos-nos geóide, para todos os efeitos, né? Uma esfera achatada nos polos, nós temos aí, né, o movimento de rotação, o Sol passando de um lado para o outro. Isso significa que num lugar é dia, enquanto no outro é noite. E aí, como é que resolvia essa questão? Porque cada um dá a hora de acordo, né, com o movimento aparente do Sol no céu. Então, em determinado lugar, você vê lá, nasceu o Sol, pum, se pôs o Sol, você tem a hora do dia e a hora da noite. Agora, se isso está acontecendo de maneira diferente, né, progressiva, em cada um dos lugares do planeta, isso significa que cada lugar vai ter sua própria hora. Então, lá no século XIX, com a Revolução Industrial, com a evolução dos transportes, né, os navios a vapor, onde a navegação ficou muito mais rápida, foi necessário fazer uma padronização da hora mundial. Essa padronização da hora mundial ganhou aí o nome de fusos horários. Né? E aí foi feito um grande acordo internacional para definir duas linhas importantes. Né? Uma linha, né, onde você teria aí uma referência principal, vamos chamar ela aí, né, de meridiano de Greenwich, fica lá na Inglaterra, e a sua linha correspondente passando pelo outro lado do planeta. A gente chama ela de LID, L-I-D, ou Linha Internacional da Data. Então, toda vez, né, que o Sol passar por Greenwich, você tem lá, né, o Greenwich Meridian Time, GMT. GMT é uma espécie de hora zero do planeta. Repare que tudo isso foi arbitrado. O que isso significa? Né? O que é algo arbitrado? É algo que poderia ser diferente, mas as pessoas se reuniram, sentaram, conversaram, dialogaram e decidiram que seria de uma determinada forma. É essa a ideia. Né? Então, foi arbitrado que, né, você tem lá o GMT, que seria a hora zero, e o seu correspondente, o LID, né, Linha Internacional da Data. Você lembra, né, que há um tempo atrás, bom, provavelmente você não lembra, né, mas já deve ter ouvido falar que quando virou de 99 para 2000 tinha o Réveillon do Milênio e as pessoas ficaram enlouquecidas. Uau, um Réveillon do Milênio! E aí teve uma galera que entrou num navio de cruzeiro e navegou lá pelo Oceano Pacífico e estava, né, num determinado horário, numa posição, depois navegou por apenas algumas dezenas de quilômetros, cruzou a LID, praticamente não mudou de posição, mas estava num outro dia, ou seja, comemoraram 2 Réveillons. É óbvio que tudo isso foi uma peça de marketing para vender os pacotes caríssimos para que as pessoas pudessem ter essa experiência espetacular. Mas o que isso tudo tem a ver com o nosso querido fuso horário brasileiro? Nosso querido país, ele é bem grande, você já sabe disso, né? Ele tem uma enorme distância norte-sul, uma enorme distância leste-oeste. E aí, como é que funcionam os fusos horários? Os fusos horários, eles variam de leste para oeste. Ó, aqui, lembra da Rosa dos Ventos? De leste para oeste. Né? Então, qualquer grande distância que você esteja percorrendo de leste para oeste, teremos variação de fuso horário. Em média, é essa a ideia. Né? Então, vamos avançar um pouquinho para a gente entender isso melhor? Território brasileiro possui do Monte Caburaí, lá em Roraima, até o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, 4.394 quilômetros na direção norte-sul. É muita coisa, é bem grande. Repare o seguinte, né? Eu estou chamando aqui de Monte Caburaí, lá em Roraima. Tradicionalmente as pessoas ouviam falar muito do quê? No Oiapoque. Né? O Oiapoque era, até alguns anos atrás, considerado aí o nosso limite norte. Deixou de ser. Né? Deixou de ser por quê? Bom, o mundo evolui,
a tecnologia evolui, e o nosso glorioso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas fazendo expedições, é isso mesmo, expedição, os caras foram até lá com facão, com proteção contra cobra, com repelente de mosquito, com capa de chuva, né? E foram descobrir exatamente onde é que ficava o ponto mais ao norte do território brasileiro. E descobriram, com as tecnologias modernas do GPS, principalmente, se comunicando diretamente com satélites, que o ponto mais ao norte do Brasil, olha só que legal, não era o Oiapoque, era o Monte Caburaí. Isso significa então que foi necessário atualizar todos os mapas, foi necessário atualizar todo o material didático, o IBGE teve que ter um trabalhão para atualizar tudo o que estava escrito lá, onde constavam os limites anteriores. Marcelo, por que esse trabalho todo? Por vários motivos, mas os principais, né, dizem respeito aí ao rigor técnico. É importante que você tenha o ponto mais ao norte, que você defina claramente a sua fronteira com o seu país vizinho, que você saiba exatamente qual é o seu ponto mais ao norte, e a partir daí você faz cálculos muito precisos de direção, de distância, entre outras questões. Agora, no norte e sul, a gente já sabe, né, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do planeta, uma grande variação norte e sul corresponde a uma variação de zonas climáticas. Você já me viu falando disso. Você sabe que o Brasil está, né, praticamente inteiro dentro da chamada zona intertropical, com um pedacinho na zona, né, temperada, ou seja, subtropical, logo depois, né, ao sul do Trópico de Capricórnio, e um pouquinho só do seu pedacinho aí ao norte da linha do Equador, correspondendo aí ao hemisfério norte. Basicamente essa é a história toda, né? No entanto, quando nós falamos de distâncias leste-oeste, o Brasil possui 4.319 quilômetros, uma enorme extensão. 4.319 quilômetros de extensão da ponta do Seixas, lá na Paraíba, até a nascente do rio Moa, no Acre. A grande distância leste-oeste faz com que o Brasil apresente 4 fusos horários. Eu disse 4 fusos horários. O que isso significa de fato, né? Acompanha aqui para você ver. Primeiramente é importante que a gente tenha em mente o seguinte. Ó, do Monte Caburaí até o Arroio Chuí, 4.394. Do Rio Moa até a ponta do Seixas, 4.319. O que dá uma diferença aí, né, de algumas dezenas de quilômetros, ou seja, a gente tradicionalmente imagina o Brasil, né, algo como uma cruz, ou seja, né, que o norte e o sul é mais comprido que o leste e o oeste, mas na realidade nós somos muito mais um X, ou seja, as duas perninhas têm praticamente o mesmo tamanho, então não vá se enganar com isso, né? Olha aqui, então a gente tradicionalmente imagina o Brasil de uma maneira retangular, e né? Agora, a maior distância leste-oeste, ela fica bem aqui para cima. Mas, se você pegar a maior distância norte-sul, você vai ver que a diferença de distância entre as duas é bem pequena. Trouxe aqui para você uma curiosidade, né? Tradicionalmente, enquanto o ponto mais ao norte do Brasil era considerado lá o Oiapoque, nós tivemos aí uma infinidade de música, de samba enredo, de filme, de poesia, enfim, uma infinidade de manifestações artísticas que faziam referência, né, ao Oiapoque. Bom, a arte ainda não está sendo atualizada, mas a cartografia e a geografia obviamente já o foram. Então vamos atualizar aqui o primeiro verso, né, de Walter Moraes, de Oiapoque ao Chuí. Bom, a música já tem que mudar de nome, porque o nome da música era Oiapoque ao Chuí. Vamos ter que mudar aí de Caburaí ao Chuí. Para o pessoal que faz música, eu não sou compositor, mas já adianto, vai ficar até mais fácil, porque agora você vai ter 2 rimas, vai rimar Caburaí com Chuí, vai ficar tranquilão de fazer aí o seu verso. Mas olha só que legal.
Arrumei as minhas malas e de viagem saí para conhecer o Brasil, do Oiapoque, Caburaí, agora ao Chuí. E para falar a verdade, tenho muita saudade de tudo que conheci. Grande Walter Moraes, representante aí da música regional brasileira, cantador de viola lá da região sul, do Pantanal, do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul. Então, como é que funciona essa história toda? Né? Leste, oeste. Né? Quanto maior for essa distância, maior a quantidade de fusos horários. Então, os maiores países do mundo possuem enormes extensões leste-oeste. Os Estados Unidos têm enorme extensão leste-oeste, a China tem enorme extensão leste-oeste, o Canadá tem enorme extensão leste-oeste e o mais espetacular de todos, a Rússia também tem uma enorme extensão leste-oeste. O que isso significa? Quanto maior for a sua extensão leste-oeste, medida sempre dos pontos extremos, você viu aqui agora como é que mediram do Brasil, usa o mesmo modelo para medir o resto do mundo, tá? Não foi o Brasil que inventou esse modelo, mas tudo bem. E aí, você mede lá, e quanto maior for a distância leste-oeste, maior será a quantidade de fusos horários que um espaço tem, que um país possui. Agora, não se confunda, a gente vai entender aqui também que a decisão sobre os fusos horários, ela é uma decisão política. Apesar, né, da ciência geodésica, que é a parte lá que vai, né, da cartografia, que vai se ocupar, né, de fazer todos os cálculos relativos ao tamanho da Terra, ao magnetismo, à orientação, os polos e tudo mais. Apesar da ciência geodésica, né, ter princípios matemáticos claramente definidos e ter afirmado, olha, funciona assim, cada país adota isso da maneira que lhe for mais conveniente. É isso aí. Então a gente vai ter país que adota fuso horário com meia hora de diferença de um para o outro. A gente vai ter país que deveria ter, né, vários fusos e tem poucos fusos. A gente vai ter diversas modalidades, né, de países adotando as suas horas oficiais. É basicamente isso. Né? Então, se o Brasil quisesse, o Brasil poderia inteiro estar na mesma hora? Poderia. Não seria um enorme problema. Agora, isso seria complicado, porque o Sol e o planeta continuam em rotação. Isso significa que com a diferença de 4 horas, como acontece no Brasil, né, você ia ter em determinados lugares o Sol nascendo, sei lá, né, às 3 da manhã. Isso ia ser muito estranho. Isso aí, de repente, você teria alguns lugares aí onde o Sol iria se pôr, sei lá, por volta aí das 9 da noite. Isso também seria muito estranho, né? Então, você tem a liberdade política, né, soberana das nações de manejarem os fusos horários da maneira que lhe for mais conveniente. Mas isso não pode, ou pelo menos não deve, né, bagunçar com o ritmo natural do período claro, período escuro. Óbvio que se você estiver nas zonas polares, talvez isso não faça tanta diferença assim, porque aí você começa a ter o sol da meia-noite, você começa a ter 6 meses de escuridão do inverno, isso é outro papo. O Brasil está longe disso. Né? Então, como nós estamos aqui na zona tropical, né, os dias e noites têm mais ou menos a mesma variação, a variação aí do período mais claro para o período mais escuro, equinócio, solstício, essa história toda é curta, né, não faz lá muita diferença, então você tem que adotar os fusos horários razoavelmente da forma como eles funcionam, para também não bagunçar aí, né, a vida das pessoas. É basicamente essa a ideia. E aí, como o território brasileiro compreende também ilhas oceânicas no Atlântico, lembro falando lá da Amazônia Azul, né, que os nossos gloriosos colegas da Marinha, né, vigiam atentamente, possui seu próprio fuso. A cada 15 graus de longitude temos 1 hora de fuso. O que isso significa? Como é que é essa história toda? É simples. Planeta todo, uma volta completa. Uma volta completa 360 graus. 360 graus dividido por 24, que é o tempo, né, de um dia da rotação do planeta, dá igual a 15. Ou seja, cada hora do dia corresponde a 15 graus de rotação no planeta. Que interessante, não? E aí? Como no Brasil, né, o território oficial
brasileiro, você lembra lá do nosso mapinha com as zonas oceânicas, né? Vai até um pedação adentro do Oceano Atlântico. Marcelo, mas isso pode? Pode. A Inglaterra veio aqui no Atlântico Sul, chegou aqui e falou, as Falklands são nossas, né? E por pouco a gente não perde para eles Fernando de Noronha também. Eles já tiveram interesse. Então, se a Inglaterra pode chegar aqui e dizer, a Falkland é nossa, apesar de estar de frente para a Argentina, né, que eles chamam Malvina. Os norte-americanos foram até Havaí e falaram, o Havaí é nosso. E agora o Havaí é um estado norte-americano, porque o Brasil também não pode, né, possuir sobre seu território ilhas no meio do Oceano Atlântico. Agora a questão é, uma vez essas ilhas fazendo parte do território nacional, elas também vão, né, compor aí os fusos horários brasileiros, ou seja, como elas já são território brasileiro, o território brasileiro de fuso horário já é medido a partir dessas ilhas. Esse aqui é um mapinha esquemático, né, do nosso glorioso IBGE, com os fusos horários mundiais. Olha só que interessante como é que a China, enorme, está quase toda dentro do mesmo fuso, né? A gente tem aqui a Rússia, ó, com uma grande quantidade de fusos, os norte-americanos também, né, com vários fusos, né? E no Brasil nós temos também vários fusos, com a diferença de que, né, a maior parte da população brasileira vive no mesmo fuso horário. E aí? Olha os graus, né? Aí vai 0, né, 15, 30 e assim vai. Aqui, né, o meio, 0, equivale, né, a Greenwich, na Inglaterra, e lá dos outros lados, né, a volta completa aqui, ó. Ou seja, né, isso aqui assim, passando no meio do Oceano Pacífico, corresponde aí à linha internacional da data, a LID. A hora mundial é medida a partir do meridiano de Greenwich, também chamado de GMT, uma sigla em inglês que quer dizer Greenwich Meridian Time. É a hora zero. Variando para o oeste, diminui-se 1 hora a cada fuso, igual a 15 graus. Então isso produz essa realidade aqui, olha só que interessante. Acompanha aqui comigo, ó. Esses são os fusos horários brasileiros em função da Greenwich Meridian Time. Então, ó, GMT-2, GMT-3, GMT-4, GMT-5. O que significa esse negativo? Aquilo que eu coloquei aqui atrás. Se você está indo para oeste, você está perdendo horas. Está ficando mais cedo, digamos assim, mais tarde. Né? Enquanto que quando você passa de Greenwich em direção a leste, você acrescenta horas. Né? É assim que se calculam os fusos horários. É assim, por exemplo, que você faz aquele célebre probleminha de geografia. Né? Fulaninho viajou de tal país a tal país, que horas é quando ele chega lá? E você tem que calcular isso aqui de acordo com os fusos horários. Né? E no Brasil como é que funciona? Ilhas oceânicas. Greenwich -2. O que isso significa? Mais 1 na hora de Brasília. Então, vamos sublinhar aqui que isso é importante. A nossa querida e emocionante hora de Brasília corresponde aí, né, à hora oficial do Brasil. Então, ó, a hora de Brasília, né? Como você pode ver, a esmagadora maioria da população, ou seja, né, Amapá, Pará, Maranhão, o Nordeste todo, o Sudeste todo, o Sul todo, ou seja, a esmagadora maioria da população brasileira, eu vou colocar aqui, né, mais de 100 milhões de pessoas, facilmente, né, está dentro de um único fuso horário. Por isso que no Brasil não é muito comum a gente ficar falando de fuso horário, né? Mas eles existem, fique calmo, eles existem. E é exatamente por isso que se isso cair na sua prova, pode lhe confundir um pouco. Por quê? A esmagadora maioria da população vai estar aqui, ó. Isso significa o quê? Que você tem a hora de Brasília mais 1, né? Quando você está nas ilhas oceânicas. Então, ó, Penedos de São Pedro e São Paulo, né? Fernando de Noronha, Trindade e Martins Vaz,
né? São aí os arquipélagos oceânicos que pertencem ao Brasil, a projeção do poder nacional brasileiro, de sua soberania para dentro aí do Atlântico Sul, né? Logo depois nós temos a hora de Brasília, que corresponde à esmagadora maioria da população brasileira, e depois nós temos aqui, né, o segundo fuso, podemos dizer assim, ou terceiro fuso, melhor dizendo, que corresponde aí, né, a Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Amazonas. E o último fuso, que corresponde aí ao Acre, né? Marcelo, o Acre tem um horário só para ele? Sim. Puxa, mas isso é implicância com os acreanos? Óbvio que não, isso é uma questão geográfica, né? Como a gente viu aqui, o Acre ele fica muito a oeste, né? E o resto aqui está a leste, ou seja, como o Acre está muito a oeste, ele ultrapassa o limite do fuso horário, criando então o seu próprio fuso horário.